Recentemente, o Sul21 publicou matérias falando do reaproveitamento de prédios ociosos nos centros das grandes cidades. Para falar sobre esse tema aqui na TV Sul21, a gente convidou o arquiteto que trabalha com essa perspectiva aqui em Porto Alegre. Seja bem-vindo, Marcelo Gottuso. Muito obrigado. Então, é possível ocupar e reaproveitar prédios ociosos? Por que isso não acontece, então, de forma efetiva no país, no Brasil? É possível, principalmente pela questão do reaproveitamento de estruturas que já são contempladas por um contexto já totalmente consolidado, né? Tem mobilidade, nós temos acesso a serviços, uma infraestrutura toda preparada já e esses prédios ali parados, né? É possível de diversas formas. Hoje tem tecnologia para se reformar de diversas maneiras as estruturas dos prédios, por mais antigos que sejam. Na maioria dos casos é possível reverter essa situação. E por que não ocorre? Na verdade, o governo federal tem feito diversos incentivos para a recuperação desses abandonos, né? Incentivos de grande porte, como o Programa de Arrendamento Residencial, o PAR, né? Porém, muitas vezes esbarra-se em questões burocráticas, em algum impeditivo legal que tranca todo o processo. E eles perduram por anos, como a gente vê hoje em Porto Alegre, que tem diversos prédios que não conseguiram ser contemplados com esse programa de incentivo do governo federal. Pois é, mas se é então viável, sustentável, por que isso não é feito de forma efetiva no Brasil? Há programas governamentais, né, que buscaram de uma forma bem ampla contemplar esse tipo de caso, né? E não é só a questão de aproveitar as estruturas, mas dentro desses centros urbanos, centros históricos, se trabalha muito com a questão da apropriação ou a imagem que a cidade passa. Eles são locais que têm uma questão, por exemplo, o turismo é muito aproveitado nesses lugares. Então, ter prédios abandonados é como se fossem cânceres urbanos, né? E normalmente, muitas vezes, de um certo porte, né? Então, dessa forma, o governo tentou realmente fazer e fez de forma efetiva diversos incentivos para que ocorressem a melhora ou o reaproveitamento desses prédios. Governo federal? Os governos federais, sim. De quanto tempo isso já vem aqui? De alguns anos, últimos 10 anos, por programas como o PAR, né? Uhum. O que ocorre é que muitas vezes, por questões burocráticas, né, se esbarra em alguma questão e aí esses projetos ficam parados, né? Então essa é uma das questões que perduram, por exemplo, diversos anos, de alguns prédios em diversos centros históricos aí. Pois é, que outras referências até internacionais tu poderia, enfim, falar para a gente poder ver como é que isso realmente é exitoso, né? O que eu tive algumas experiências de conhecer outros países e eu vi que muitas comunidades autônomas, né, que é um tema que eu estou pesquisando, eles trabalharam por si, recuperando edificações de uma maneira parcial ou total. E de qualquer forma, quando era parcial, eles traziam uma reanimação muito importante para essas edificações. Mesmo que elas não estivessem formalmente recuperadas, elas estavam trabalhando em prol das comunidades e da sociedade, com projetos culturais e de moradia de interesse social. Tá certo. Em Porto Alegre, tu desenvolve dois trabalhos, um, Utopia e Luta, na Borges de Medeiros, Avenida Borges de Medeiros, e o outro chamado de Esqueleto, na Praça 15. Como funciona? Certo. Eu entrei em contato com a comunidade de Utopia e Luta, né, para as pesquisas que eu estava desenvolvendo no mestrado da arquitetura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E fiquei muito instigado, porque eu vi que eles tinham projetos muito responsáveis de inclusão social e eles se interessaram em desenvolver e ampliar a estrutura que eles tinham. Então, no caso da Avenida Borges de Medeiros, foi uma comunidade que tomou uma iniciativa de utilizar-se de um prédio que estava há 16 anos abandonado,
o tal do câncer urbano, onde havia tráfico, havia prostituição, havia depósito de materiais ilícitos, não se caminhava por cima da passarela ali pela escadaria, e hoje em dia é um local totalmente renovado, reciclado. Houve um projeto muito interessante de reciclagem do edifício e mais que isso, as comunidades se apropriaram desse local, que trouxe segurança para os entornos. E no caso do edifício da Praça 15, é a ideia de transformar aquele prédio que está há 60 anos abandonado no centro do coração histórico de Porto Alegre, onde tem os melhores, onde está a excelência da urbanidade de Porto Alegre, no Largo Glênio Pérez, na Prefeitura, o chalé da Praça 15, o mercado público que se identifica com a fundação da cidade, são os principais equipamentos onde todas as comunidades convivem. Esse prédio está há 60 anos ali abandonado, então a ideia que foi proposta é que ele pudesse servir até como uma certa modelo de pegar algo que está abandonado, abraçar esse abandono com força, trazendo uma ideia de um ganho para a própria sociedade, porque ali tem um acesso a todas as comunidades do grande perímetro urbano da capital e poderia ser utilizado como a ideia, né, de um centro comunitário autônomo, que as próprias comunidades desenvolvessem projetos que se parecessem, que se aproximassem da autogestão, né, que trouxesse benefícios para todas as comunidades, não só para as comunidades mais carentes, né? Teria alguns outros exemplos em Porto Alegre, de, enfim, outros prédios que poderiam ser, enfim, reaproveitados? Se tem conhecimento que cerca de 50 prédios estão abandonados no Centro Histórico de Porto Alegre, né? Eu trouxe aqui para mostrar uma pesquisa feita em São Paulo, uma tese publicada no ano de 2000, né? Onde se mapeou todos os prédios abandonados, todos os conflitos que haviam dentro do Centro Histórico de São Paulo, né? Então a ideia nossa é propor adiante um seminário, em seguida um seminário, para se discutir as possibilidades de fazer projetos nesses moldes, dentro desses prédios abandonados, mas concatenados ou conversando com uma pesquisa científica feita em relação aos desenvolvimentos dessas relações conflituosas que acontecem nos centros urbanos hoje latino-americanos. E quem perde com tudo isso, com esses conflitos, são todos os porto-alegrenses. São todos que perdem com esses conflitos. Se acha que tem alguém que saia ganhando, não tem. Todos perdem, porque realmente é um local rico, com potencial turístico enorme, onde circulam todas as comunidades de uma maneira de coexistência muito singular, que é só nesses bairros que acontece isso, né? Principalmente o caso que eu conheço, Porto Alegre, onde convivem todas as comunidades de uma forma pacífica. Tá certo. Marcelo Gottuso, muito obrigado por ter aceitado vir dar mais explicações aqui na TV Sul 21. Parabéns aí pelo teu trabalho. Eu agradeço a oportunidade e espero que a gente continue discutindo esse tema que eu acho tão importante para a nossa cidade. Tá certo. Na próxima semana volta a TV Sul 21, não perca, até lá!